Conta pra mim, você sabia que o vício em apostas tem três fases principais que muitas vezes passam despercebidas? Muitas pessoas que estão apostando, que estão viciando, passam por essas três fases, por esses três estágios do vício e nem percebe. Você sabia disso? Você quer saber quais são essas três fases do vício em apostas? Você acha ou não acha que está viciado? Você está apostando? Meu caro, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu trabalho ajudando as pessoas a superar o vício em apostas e nesse vídeo eu vou trazer para você quais são essas três principais fases do vício em apostas. Então eu convido você a ficar nesse vídeo até o final para estudar comigo, para aprender comigo, beleza? Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, eu convido você aí que está me assistindo a se inscrever aqui no meu canal e a ativar o sininho, porque todo dia tem vídeo novo e conteúdo bom e gratuito para você. Se inscreve aí, beleza? Mas afinal, quais são essas três fases do vício em apostas? A primeira fase é a fase do ganho. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. A fase do ganho é uma fase que a pessoa faz apostas esporádicas, aposta valores menores e ela ganha um pouquinho. Geralmente, na fase do ganho, a pessoa começa apostando e coloca R$ 10, R$ 15, R$ 20, valores pequenos, porque ela não está viciada ainda. Ela está entrando no processo do vício. E uma curiosidade para você é que as casas de apostas, elas já preparam, as casas de apostas são muito preparadas para pegar pessoas e viciar. Elas já preparam o algoritmo da casa de aposta para a pessoa começar ganhando. Ou seja, geralmente nas primeiras apostas a pessoa ganha um pouquinho. E por que que elas fazem isso? Aqui que vem o pulo do gato. Porque quando uma pessoa ganha, existe uma interação direta com o sistema nervoso central de uma pessoa, liberando prazer, liberando a sensação de prazer. Basicamente, quando a pessoa aposta e ganha, interage diretamente com o sistema límbico, liberando o neurotransmissor dopamina e a pessoa sente prazer em ganhar. E é por isso que ela aposta de novo. Usando um exemplo claro para você, a mesma sensação de prazer e recompensa do ganho acontece quando a pessoa come um chocolate. Vou dar um exemplo. A pessoa está meio estressada ou ela está com vontade de comer alguma coisa, ela come um chocolate. Quando ela come esse chocolate, ela vai sentir um certo prazer, porque é gostoso, porque é bom, e naturalmente ela vai querer mais vezes e vai querer comer chocolate outras vezes para sentir o mesmo prazer que ela se sentia antes. O mesmo acontece, usando mais um exemplo para você, quando a pessoa está muito triste, muito angustiada e ela usa alguma droga lícita ou ilícita. Quando ela usa o álcool e ela fica um pouquinho mais feliz, fica descontraída, esquece os problemas, ou quando ela fuma maconha ou usa qualquer droga, ela sente um certo prazer e ela vai querer mais, inconscientemente, ela vai querer mais uma dose de prazer. Deu para entender? Isso acontece na fase do ganho do vício em apostas. Ela começa ganhando, ela sente prazer, libera dopamina e, além disso, ela tem alguns pensamentos automáticos. Ela pensa, não, eu vou ganhar mais, eu posso ganhar mais. Olha só, eu ganhei, se eu ganhei agora, por que eu não vou ganhar na próxima aposta? Se eu conseguir ter um resultado positivo agora, por que eu não vou poder ter um resultado positivo se eu coloquei 10? Se eu colocar 50, eu posso ganhar mais. Então, nesse momento, libera dopamina, libera adrenalina, dá prazer na pessoa e, consequentemente, vem inúmeros pensamentos que fazem a pessoa querer apostar mais. Essa é a primeira fase, a fase do ganho. A segunda fase do vício em apostas que eu trago aqui para você é a fase da perda. Isso mesmo. Na fase da perda, as coisas começam a ficar mais complicadas. Aqui, todo aquele prazer que a pessoa tinha quando ela ganhava na primeira fase, que é a fase do ganho, já não está acontecendo. Na fase da perda é quando a pessoa começa a ter o contato com a realidade e começa a perder dinheiro. Por quê? Porque, obviamente, ela começou a se arriscar mais, ela começou a colocar mais dinheiro. Você sabe do que eu estou falando, porque no começo ela estava ganhando, então ela começou a colocar mais dinheiro, começou a se arriscar mais e começou a perder. Consequentemente, nessa fase da perda, a pessoa começa a ter alguns sentimentos que vão acabando com a saúde mental dela. É aqui que a pessoa começa a ficar mais desesperada, é aqui que a pessoa começa a ficar mais angustiada, porque muitas vezes começa a perder dinheiro que estava comprometido para outras coisas, começa a mentir para familiares, a falar que não perdeu, começa a falar que não apostou. Então a fase da perda é bem complicado. Por quê? Porque a pessoa estava vivendo uma fase do arco-íris, que ela estava só ganhando, daí, opa, começou a perder, as coisas começaram a dar errado.
Inclusive, eu já tive pacientes que nessa fase da perda já ficaram completamente descontrolados, completamente angustiados. Já tive paciente que não aceitavam, não conseguiam trabalhar o luto deles, o processo de luto, porque eles não acreditavam que eles estavam perdendo e eles acreditavam que eles ainda poderiam ganhar. E uma característica que eu vejo em meus pacientes e em inúmeros outros apostadores quando estão na segunda fase do vício é que eles sempre vão tentar recuperar. Na cabeça de um apostador, eles acreditam fielmente que na próxima aposta eles podem ganhar. Então eles começaram a perder e falaram: não, vou apostar mais que na próxima aposta eu ganho. Então eles acreditam que eles podem recuperar. Um apostador tem como característica, independente em qual fase do vício que ele está, é a mentira. Aqui eles começam a mentir muito. E além disso, eles também começam a se desesperar e começam a fazer apostas mais agressivas na expectativa que na próxima aposta eles ganham. Então deu para você entender? E as consequências emocionais nessa fase são devastadoras, porque é tristeza, é angústia, é decepção, é mentira. Junto com isso vem problemas familiares, porque começa a mentir, a quebrar o ciclo da confiança, muitas vezes para o esposo, para a esposa. Então é uma situação muito difícil que traz inúmeras consequências familiares, emocionais e até mesmo no trabalho. Geralmente a pessoa cai o rendimento da pessoa nesse momento. Por quê? Porque ela não consegue mais dedicar a concentração, a energia que ela estava no trabalho. Deu para você entender? A segunda fase, a fase da perda, é muito complicada, mas a terceira é pior ainda. E a terceira fase do vício em apostas é a pior fase. É a fase do desespero, ou seja, a fase da adicção total. Nesse momento, da fase do desespero, a pessoa está fazendo de tudo para tentar pagar as dívidas. Nessa fase, a pessoa já está endividada, ela já colocou dinheiro que ela não poderia colocar, ela já teve inúmeras oscilações emocionais, ela já mentiu para a família e a principal característica é a perda de controle. Nessa fase, a pessoa já perdeu completamente o controle da situação. Ela já se endividou, ela já emprestou dinheiro de banco, já emprestou de agiota, já enganou a família. Na fase do desespero, a pessoa tenta tapar um buraco abrindo outro. Ela tenta emprestar dinheiro para apostar e ela fica devendo mais e ela perde mais. Na fase do desespero, a pessoa muitas vezes chega ao extremo emocional. Existem pessoas que já tentaram contra a própria vida, de pessoas que entraram em depressão profunda, inúmeros divórcios acontecendo devido ao vício em apostas e devido a essa fase do desespero. Na fase do desespero, muitas vezes a pessoa perde o raciocínio lógico do que é certo e o que não é. Na maioria das vezes, na fase do desespero, do vício em apostas, a pessoa não mede as consequências que a atitude dela pode ter. Ela vai emprestando dinheiro e assim vai indo. Por isso que, infelizmente, em muitos casos, pessoas chegam a roubar para conseguir apostar. Eu já atendi pacientes que passaram por essa fase do desespero e que tiveram dívidas gigantescas. Graças a Deus, com tratamento, com planejamento financeiro, conhecendo o vício da pessoa, a gente conseguiu reverter isso. Mas sim, existem muitos casos seríssimos de pessoas que passaram por isso. Eu quero convidar você aí, que está me assistindo, a comentar para mim aqui embaixo, você que está me assistindo, em qual fase do vício em apostas você ou teu familiar tá? Você tá na fase do ganho, na fase da perda, ou você tá na fase do desespero? Compartilha aqui para mim e fala como que é estar na fase do desespero, porque teu comentário pode ser muito interessante, beleza? Vamos ajudar a levar informação para mais pessoas. Vou ler o teu comentário aqui embaixo. E o mais importante de tudo, independente de qual fase do vício em apostas você tá, é muito importante que você faça um tratamento. Por quê? Porque muitas vezes essa fase de desespero leva a pessoa a ficar tão abalada emocionalmente, tão abalada psicologicamente, que pode destruir a vida da pessoa em todas as esferas. Por isso que é importante fazer um acompanhamento, por isso que é importante conhecer o vício. Muitas vezes sozinho você não vai entender como vencer o teu vício, como controlar o teu vício, ou o teu familiar não vai entender como controlar o vício, beleza? Então faça um tratamento. E se você aí quer aprender um pouco mais sobre o assunto, eu convido você a me acompanhar lá no Instagram. Lá no Instagram eu explico muito sobre o vício em aposta. Tem muito conteúdo gratuito lá para você. E no meu Instagram eu tô lá como Leonardo F. Teixeira. Me segue lá que tem conteúdo bom. Se você precisar conversar comigo também, me manda um direct lá.
Lá eu posso conversar com você, posso te dar algumas instruções, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você supere o teu vício em apostas, independente em qual fase você está. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Espera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo, que esse vídeo está muito bom. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.